Do it, Heli R. You have brought glory to this company and to me, Kier Egan. I love you. Goodbye, Heli R. And thank you. Either put on these glasses or start eating that trash can. I already am eating from the trash can all the time. The name of this trash can is ideology. The material force of ideology makes me not see what I'm effectively eating. It's not only our reality which enslaves us. The tragedy of our predicament when we are within ideology is that when we think that we escape it into our dreams, at that point we are within ideology. Na minha vida, identifiquei 4 componentes, que chamo de temperamentos, dos quais derivam todas as almas humanas: aflição, brincadeira, pavor e malícia. O caráter de cada homem é definido pela razão precisa que reside nele. Eu entrei na caverna de minha própria mente, e lá os domei. Se você domar os temperamentos como eu fiz com os meus, então o mundo se tornará apenas o seu apêndice. Na pintura Kier, domesticando os 4 temperamentos, Kirigan açoita 4 figuras representando esses 4 temperamentos. O bobo da corte é a brincadeira, a noiva é pavor, a velha é malícia e o carneiro é aflição. A pintura é feita no estilo renascentista. A cena é composta dentro de uma caverna rochosa. Próxima à abertura da caverna está Kirigan, vestindo uma túnica com um cinto e um manto, que lembra uma figura bíblica. Ele é iluminado por trás pela luz que entra pela caverna. Em sua mão direita, ele segura um açoite, de 9 caudas no alto. Na tradição de Kier, cada uma das 9 caudas representa um dos princípios fundamentais. Os temperamentos de Kier se alinham bem com os humores históricos do corpo, dos quais derivam os temperamentos das pessoas. As quantidades relativas dos 4 humores são sangue, bilis amarela, fleuma e bilis negra. Elas foram entendidas para definir a saúde física e mental das pessoas e determinarem sua personalidade. Os 4 funcionários do Departamento de Refinamento de Macrodados se alinham bem com os 4 temperamentos. Mark representa a aflição, o humor melancólico da bilis negra. Já o Irving exibe sinais de pavor, enquanto seu externo tenta fazer com que seu interno caia no sono. A Helly é a malícia. Ela odeia o trabalho. Ela odeia não poder desistir. Ela se sente furiosa com a vida que a sua externa deu para ela. Sua presença desequilibra a equipe. Então ela provavelmente é a bilis amarela. E por fim, Dylan, que é o brincalhão, até experimentar o protocolo de contingência de horas extras. E ele é uma pessoa que trabalha para obter vantagens. Dome em mim os 4 temperamentos, para que eu possa te servir para sempre. Coloque em mim os 9 valores, para que eu sinta o seu toque divino. I have, of my own free accord, elected to undergo the procedure colloquially known as severance. I give consent for my perceptual chronologies to be surgically split, separating my memories between my work life and my personal life. I acknowledge that henceforth my access to my memories will be spatially dictated. But you know what? Eventually we all have to accept reality. So, here it is. I am a person. You are not. I make the decisions. You do not. Uma corporação chamada Lumer usa um procedimento médico de ruptura para separar memórias não relacionadas ao trabalho de seus funcionários, onde esses funcionários, ao entrar no elevador, perdem qualquer contato sobre quem são, como consequência de perderem suas memórias, com suas versões de dentro e de fora da empresa. A ideia é que o de dentro não se lembre sobre nada o que se passa na sua vida fora da empresa, e o de fora não se lembre de nada o que acontece dentro. Quando o de fora vai trabalhar, ao entrar no elevador, como não tem acesso às memórias sobre o que acontece dentro, quando entra no elevador para ir trabalhar, em seguida ele já está saindo. Podemos dizer que seria basicamente a vida perfeita para qualquer indivíduo que tem um trabalho maçante. Afinal, sua vida nunca é trabalho, é sempre lazer. Ao chegar em casa, ele até pode estar cansado, mas não é capaz de ter a consciência do evento, do porquê disso.
e assim o seu dia se repete de novo e de novo. Para o de dentro, porém, não é tão interessante. Após terminar um suado dia de trabalho, ao entrar no elevador, ele recomeça seu dia. Nesse caso, saindo do elevador de volta para o trabalho. É quase como se a Lumen estivesse escravizando os de dentro com a permissão dos de fora. Quase como se criassem duas personalidades onde uma não pode, ou pelo menos não deve, interagir com a outra. Inicialmente, a série nos vende a ideia de que isso é feito para o bem-estar dos funcionários. Afinal, é uma escolha dos de fora entrarem para esse procedimento específico. Se eu fosse um funcionário da Lumen, por exemplo, eu provavelmente pensaria: eu estou aqui por uma razão. Afinal, o Bruno de fora, com certeza, teria um grande motivo para fazer isso. Eu não faria isso se realmente não me beneficiasse. Eu me conheço e confio em mim mesmo. Só que será que eu realmente confio? Se eu não sei as circunstâncias do meu eu de fora, e claro, com exceção das memórias, somos a mesma pessoa, o que diferencia eu dele? E acima de tudo, se somos o mesmo, por que ele tem o direito de me trancafiar e eu não tenho direito nenhum? Mas esse é um pensamento, é claro, que vem com o tempo. Inicialmente, indivíduos vão se adequar com esse pensamento inicial que eu tive, confiando inicialmente em sua própria decisão, apesar de não conhecerem quem são do lado de fora. Certamente é o que o Mark pensa, e o que muitos outros funcionários pensaram antes. Porém, é realmente verdade? O que definiria um indivíduo se ele não se lembrasse de quem é? A única coisa que os indivíduos sabem sobre si mesmos é o seu nome, mas isso também só é revelado por quem é da Lumen. Nem essa memória eles têm acesso. E essa é a premissa da série Severance, basicamente ditando a teoria de que humanos não são o que são, eles são o que vivem. A série é um experimento justamente sobre esse conceito. Pessoas são suas experiências, e se as experiências são diferentes, elas mudam as pessoas. Pelo menos, em teoria. Halle, por exemplo, é literalmente o tipo de pessoa que faria de tudo. Literalmente tudo para não viver nessa Matrix. Mas não conhecemos a Halle real, a Helena, que tem, obviamente, uma grande pressão familiar para que ela faça isso. Portanto, conforme as circunstâncias são diferentes, a pessoa age de forma diferente. Memórias e experiências influenciariam tudo, tecnicamente falando. Essa é uma das mensagens da primeira temporada, porém, não é completamente verdade. A própria série parece admitir que, ao mesmo tempo onde novas experiências mudam você, existem certas coisas que não se pode mudar. O Irving, por exemplo, com o seu interno, é um defensor das regras e se preocupa com punições ou testes de lealdade. Isso porque o pai de Irving é um ex-militar na vida real. Ou seja, seu alicerce justo de fazer tudo corretamente ainda se faz transparecer, mesmo ele não tendo nenhuma memória, nenhuma lembrança de sua criação. Uma outra parte é influenciada pela própria genética e como o corpo reagiu biologicamente em tal dia. Vamos usar o seguinte exemplo. Se o Mark e a Halle, por exemplo, desenvolvam um caso no futuro e passem a, por exemplo, fazer sexo no escritório, é muito capaz que, apesar de não saberem o que aconteceu lá dentro, o Mark de fora e a Halle de fora não vão querer ter relações sexuais com um parceiro de fora no mesmo dia em que tiveram relações dentro. Isso porque o corpo humano e o cérebro já registraram que isso aconteceu. Por definição, de certa forma, algumas influências de fora sempre serão definidas pelas escolhas de dentro. E vice-versa. O indivíduo não pode estar ciente da manipulação, dizia Hannibal Lecter. O assassino em série canibal Hannibal trata bem suas vítimas, e não as machuca ou as faz sofrer. Isso porque Hannibal sabe que a biologia de um organismo vivo muda se esse indivíduo está com medo, com dor ou ferido. É igual em abatedouros refinados. A ideia é cortar a cabeça de um porco no momento em que você o alimenta, porque ele não vai esperar que isso aconteça, e sua morte será rápida e indolor. De fato, ele não perceberá o momento em que morreu. Isso é uma estratégia para preservar o gosto da carne. O que eu quero ilustrar com isso é que seja o que for que o indivíduo passe, sua estrutura anatômica inteira muda, inclusive o seu gosto, porque o cérebro humano é feito para criar reações específicas nos indivíduos, os protegendo de reações externas. Toda ação tem uma causa e um efeito. Nem o procedimento de ruptura tem o poder de mudar isso. Como o Pete diz para o Mark, o interno dele sente a dor pela perda de sua esposa. A dor está lá, ele só não sabe o que é. Sabemos muito pouco sobre o procedimento de ruptura.
A única coisa que sabemos é que engloba um chip que é implantado e causa essa ruptura. Esse chip também pode ser ligado ou desligado à distância, dentro da própria Lumen. Através de um funcionário demitido, Mark gradualmente descobre uma teia de conspiração de ambos os lados da divisão, que manipulam tanto o lado de dentro como o lado de fora. A Lumen começou como uma empresa de pomadas e depois mudou para dispositivos médicos e tecnologia. E eles ainda fazem seu próprio sabonete, uma gosma pesada e viscosa na cor verde brilhante. Esse é o sabonete bom, que é reabastecido todas as manhãs pelo refinador sênior. Há também o sabão ruim, que é usado pelo pessoal de segurança e funcionários da ruptura que se comportarem mal. Talvez a aplicação tópica do sabonete aumente a conformidade dos internos. Como o Irving aponta, os dispensadores de sabonete não são rotulados, embora todo o resto no universo dos internos seja. Ou seja, eles não querem que os internos saibam o que tem no sabonete. Também pode ser que a tecnologia da ruptura tenha uma aplicação militar, no caso em que a cura para o flagelo da humanidade seria eliminar esse flagelo. De acordo com os ensinamentos originais de Keir, a propensão da humanidade para os temperamentos indomáveis da mente significa que o ser humano é o problema. E agora a Lumen deseja curar a humanidade da própria humanidade. Talvez a Lumen esteja removendo aos poucos as básicas apreensões humanas. Aliás, é bem possível que seja isso que os refinadores estão fazendo. A forma que eles categorizam os números em combinação é quando eles sentem medo dos números, dos quais descreve como se os mesmos fossem assustadores. Se uma mulher, por exemplo, não quiser sentir a dor do parto, ela pode fazer uma ruptura para não passar pela experiência e só chegar ao resultado. Se uma pessoa obesa quer emagrecer, com dinheiro suficiente, ela poderia pagar por uma ruptura e voltar com seu corpo estético. A série e o procedimento em si diz muito sobre o que as pessoas querem de fato é o objetivo final. Dinheiro, não trabalho. Aparência, não esforço. Filhos, não a dor. Vivemos em uma geração que não sente nada. As pessoas têm tudo de mão beijada e quando não têm, sempre estão à procura de um milagre, de uma chance de ganhar dinheiro sem trabalhar, de emagrecer sem treinar, de ter tudo no mundo sem esforço. Nesse sentido, o procedimento de ruptura é só mais uma consequência da modernidade e o quanto as pessoas se tornaram preguiçosas e indispostas a fazerem coisas básicas de sua própria biologia. Agora, pare para pensar. Imagine se o governo te oferecesse alguns milhões por alguns anos de sua vida. Junte-se ao exército por 4 anos, por exemplo, e tudo acabará num piscar de olhos. Talvez você volte até sem transtornos pós-traumáticos. Se um cara rico for preso, por exemplo, ele poderia pagar para não se lembrar de nada dessa experiência horrível. Além de tudo isso, acabar num piscar de olhos para ele. Então, para a modernidade, existem diversas aplicações para o projeto da Lumen. Não é surpresa que haja controvérsias na vida real, com indivíduos e até organizações tentando derrubar o experimento. Mas também é possível entender por que certas pessoas, em momentos de desespero, aderem a esse projeto. Sendo uma audaciosa visão sobre os perigos da labuta corporativa, Severance nos traz um pacote completo sobre a experiência de um funcionário que não se lembra sobre nada do que passa fora da própria empresa, o que certamente seria um sonho molhado para alguns corporativos que eu já conheci. Segundo seus criadores, a série foi influenciada pelos backrooms da Creepypasta, pela parábola de Stanley e o próprio Show de Truman. Os backrooms se tornaram populares entre os usuários da internet, uma das invenções da Creepypasta que deu origem ao visual da série em espaços similares. O backroom começou basicamente através de uma imagem, uma foto de um local vazio com muitas camadas, paredes, corredores que aparentam serem infinitos. E, eventualmente, eles fizeram vídeos e até jogos desse conceito. Antigamente, os backrooms faziam uma conexão com as teorias da conspiração dos OVNIs na Área 51. O conceito original do backroom foi ampliado pelos internautas que criaram diferentes níveis do local. É interessante que a série tenha se inspirado nesse conceito porque a própria série parece ter vários níveis da empresa. Já a Parábola de Stanley é um videogame baseado em uma história projetada e escrita pelos próprios desenvolvedores do jogo, que traz temas como escolha, na relação entre o criador do jogo e o jogador em si, e a própria ideia de destino e existencialismo. No jogo, o jogador guia um protagonista silencioso, chamado Stanley. À medida que a história avança, o jogador é confrontado com caminhos divergentes. O jogador pode contradizer as instruções do narrador, que, se desobedecidas, serão incorporadas à história.
Dependendo das escolhas feitas, o jogador encontrará finais diferentes antes que o jogo recomece. Com certeza, essas influências parecem ser bem apropriadas para a história de Severance em si, mas também parece ser uma crítica às construções de narrativa de uma história. A personagem de Cobell frequentemente está sentada a uma mesa de escritório na frente de um alto-falante, seguindo as ordens desse alto-falante, que não emite som, seguindo as instruções como se estivesse em um jogo. Os outros personagens também estão à mercê dessas instruções. O misterioso conselho da Lumen se comunica através de Natalie, que está conectada com a Halle, a Helena do lado de fora, e por definição com a família Egan, que controla a empresa. Descobrimos sobre o conselho pela primeira vez lá no primeiro episódio, quando Cobell se encontra com Mark para informá-lo que ele é o novo chefe do departamento de refinamento de macrodados. Cobell ressalta que o conselho está presente, mas não vai contribuir verbalmente na reunião. Mais tarde, o conselho se recusa a acreditar nas alegações de Cobell, que a reintegração, ou seja, a pessoa que sofreu a ruptura, é capaz de recuperar todas suas memórias. Mas eles dizem a ela que ela pode apresentar seus dados na festa de gala da família Egan. Mas antes de Cobell conhecê-los, eles a demitem, via Natalie, claro, por tentar encobrir a tentativa de suicídio de Halle e passar tanto tempo na casa da irmã do Mark. O conselho está mesmo aí, diz Cobell, sinalizando que ela mesmo nunca havia falado com o conselho pelo alto-falante. A voz de um homem inesperadamente responde: sim, pelo alto-falante. Nesse setor do qual é a responsável, o refinamento de macrodados, Dylan acha que eles estão explodindo em guias com sondas para que uma humanidade desesperada possa povoar o mar. E Irving acha que eles estão cortando palavrões dos filmes. Ambos são palpites sólidos, mas ainda não sabemos o que o setor está realmente fazendo. E o pior é que não sabemos nem o que os outros setores estão fazendo. Não sabemos nem quais são os outros setores. Como Mark diz a Halle, cada uma das categorias de números se apresenta em uma ordem que provoca uma resposta emocional ao refinador. Alguns números, por exemplo, parecem assustadores, embora, inexplicavelmente, os novos contratados demorem um pouco para sentir os números à primeira vista. No manual dos funcionários diz o seguinte: sabemos que você pode estar curioso sobre o que os números significam. No entanto, saber o verdadeiro significado por trás dos números inibiria sua intuição natural. Ou seja, voltamos àquela ideia do indivíduo não pode estar ciente da manipulação. A razão de eles não saberem o que fazem é porque isso vai atrapalhar o resultado final. Uma teoria importante é que o departamento está ensinando a Lumen a manipular potencialmente as emoções de pessoas que sofreram a ruptura. A estátua de Kir Egan explicava que os 4 temperamentos que definem os seres humanos são aflição, brincadeira, pavor e malícia. Quando os refinadores classificam os dados em uma caixa, 4 barras de progresso aparecem, rotuladas com as siglas dos 4 temperamentos. Talvez a empresa esteja tentando equilibrar melhor ou entender o temperamento dos funcionários. Alguns acreditam que estão apagando suas memórias, ou de outros funcionários. Talvez eles estejam domando os temperamentos de homens menores. Todos os escritos de Kir Egan parecem indicar que ele considera abominável qualquer estado emocional que não seja o amor corporativo. Talvez eles estejam eliminando respostas emocionais dos internos ou dos outros funcionários demitidos que supostamente estão todos ali na sala de testes até hoje. Bom, após o sucesso da série, a Apple lançou Severance: The Lexington Letter, um livro complementar que apresenta uma troca de e-mail entre uma mulher chamada Peggy Kincaid e uma repórter de um jornal chamada Daria Turner. E ele nos dá algumas informações relevantes sobre a Lumen. O livro sugere que o departamento de refinamento de macrodados pode estar fazendo espionagem corporativa no mundo exterior. Então também tem isso para se considerar. Se o código foi escrito em formato de algoritmo de identificação de dados, com a intenção de esconder as reais intenções do projeto, eles poderiam estar desencriptando dados de outras instituições ou governos com o princípio de espionagem. Os arquivos que são cuidadosamente selecionados pelos superiores também têm nomes enigmáticos relacionados à localização, como Siena, Pacoima, Tumwater e Eminence. De acordo com Dylan, a equipe completa 1 em cada 5 arquivos, em média, antes de eles expirarem. Então por que os arquivos expiram? Que informação é tão secreta que não pode nem ser compartilhada com funcionários demitidos que nem sabem exatamente o que é isso? Talvez eles possam estar até matando terroristas no exterior, sem sequer saber.
No episódio 5, o Mark e a Hailey estão no corredor e eles ouvem um grito inesperado de um bebê cabrito. Eles encontram uma porta entreaberta e dentro há feno, uma pequena cerca branca e 10 cabritos, junto com um homem desorientado de terno que está dando uma madeira a um dos animais. Quando Mark e Hailey aparecem, o homem grita que os cabritos não estão prontos, não podem pegá-los ainda, e que eles têm que ir embora. Estranhamente, não é a primeira vez que vemos uma figura parecida com o cabra nos bastidores da Lumen. Lembra quando o Burt e o Irving se conheceram e admiraram aquela pintura do Kier domando os 4 temperamentos? Uma cabra vestida, ou um carneiro, como os chifres grossos parecem sugerir, está na pintura, no chão, diante de Kier. Essa também é a mesma pintura que foi reencenada pelos dançarinos na festa do Waffle. Quando batem a meta, os refinadores têm direito a uma refeição, que é um prato de waffles, ao lado de um copo de leite e aparentemente a recompensa de participar de uma orgia, com direito de ir para a cama do fundador usando a máscara de Kier Egan e se preparando para uma orgia sofisticada. A festa apresenta pessoas com máscaras que representam os 4 temperamentos da pintura. Eles dançam na frente do refinador, que também usa uma máscara de Kier e se senta na cama do Kier com um chicote de 9 caudas que tem seus 9 princípios básicos impressos em cada uma das caudas, que são eles: visão, entusiasmo, sagacidade, alegria, humildade, benevolência, agilidade, honestidade e astúcia. No mesmo episódio dos cabritos, o Burt e o Dylan discutem sobre os rumores sobre as equipes do refinamento de macrodados, com a sugestão de que onde cada um deles teria uma espécie de larva gigantesca que pularia quando alguém chegasse perto, assim como naqueles filmes de terror em que os corpos originais são substituídos por duplicatas. Os cabritos não são tão diferentes das ovelhas, que foi o primeiro mamífero a ser clonado. Eles podem ser uma boa prática para determinar se um clone de uma pessoa humana poderia sobreviver. Eu suspeito que talvez seja esse o objetivo dos cabritos. Na verdade, nós só estávamos vendo um cabrito verdadeiro. Os demais seriam clones. Em específico, 9 clones. Assim como os 9 princípios básicos. Talvez a Lumen já tenha clonado humanos antes. A mulher de Mark pode sim ter morrido em um acidente de carro, como ele acha. Esse indivíduo que vemos poderia ser um clone. Poderia ser o objetivo da ruptura, ser alguma coisa ainda mais absurda do que imaginávamos? Não sei. Já sobre a festa do Waffle, já vimos na TV que a Lumen estaria respondendo judicialmente e moralmente sobre uma funcionária demitida que realmente engravidou no trabalho sem a sua externa saber. Seria por causa da festa do Waffle? Lembrando a ideia já mencionada, é impossível separar totalmente as atividades do escritório da real. O corpo registra tudo. Sabemos que o café da manhã favorito do Kier eram 3 ovos crus com leite. A equipe de óptica e design uma vez alegou que estavam fazendo um desafio de quebra de ovo na sala de construção de equipe. Não sabemos para que serve o departamento dos cabritos, não sabemos o que o refinamento de macrodados está fazendo em seus computadores, e também não temos ideia do que está acontecendo com a óptica e design. Inicialmente, fomos levados a acreditar que o departamento de óptica e design eram somente 2 pessoas, só o Burt e a Felicia. Presumimos que eles eram os únicos responsáveis pela arte, bolsas de manuais, manutenção e estética do escritório e quaisquer outros problemas que esse setor resolveria. Mas no episódio 4, o Irving descobre que a equipe tem mais membros. Mais tarde é revelado que eles passam seus dias criando objetos diferentes, de machados a regadores. E ninguém sabe por quê. O melhor palpite de Burt é que eles estão fazendo suprimentos para a ala executiva do andar de cima. Outra lição bizarra do departamento de óptica e design são aquelas pilhas de cartões ideográficos que o Dylan estava analisando antes do Milchek entrar na sala. Mais tarde naquela noite, Milchek ativou a contingência de horas extras e acordou o interno de Dylan na esperança de recuperar o cartão. Então já dá para imaginar que esses cartões devem ser importantes. Aparentemente são instruções para neutralizar um funcionário, fisicamente falando. Perto do final da temporada, a interna de Sra. Cassie é removida de seu papel como diretora do bem-estar e enviada de volta ao andar de testes. Em sua última sessão com Mark, ela revela que sua vida na ruptura durou apenas 107 horas, e as 8 horas que ela passou no setor dele foram as mais longas que ela já esteve acordada. Ela diz isso porque a ruptura dela funciona em meio período, ou seja, ela trabalha de 4 a 6 horas por dia.
enquanto os demais pelo menos 8 horas por dia. Quando você pensa que a existência dela não pode ficar mais sombria, Milchek a manda por um corredor escuro, o mesmo corredor que o externo de Irving pinta em um quadro, e ela pega o elevador para o que eu acredito ser o departamento que o Pete falou pro Mark, que é aquele onde você não consegue sair. No episódio 7, descobrimos que a esposa de Mark, Gemma, que supostamente morreu em um acidente de carro pouco antes de ele começar na Lumen, é na verdade a Sra. Casey. Cobell e Milchek sabem disso. O interno de Mark vê uma foto de Gemma e liga os pontos. Ela está viva, grita ele, segundos antes dos créditos finais do último episódio. Voltando ao livro da ruptura The Lexington Letter, o livro revela que um funcionário da ruptura morreu em um acidente de carro, assim como Gemma. Fica claro que a empresa tem uma conexão com o acidente de carro. Uma teoria sugere que Lumen está em conluio com o hospital, presumivelmente administrado pelos Egan, e leva pacientes com morte cerebral ou pessoas em coma para o escritório para usar seus corpos em novas consciências. Então esses pacientes são declarados mortos para o mundo e vivem trabalhando na Lumen em tempo integral. Mas também pode ser algo mais simples do que isso. Talvez a Gemma tenha trabalhado na Lumen antes de morrer e não disse isso a Mark. Não disse a Mark que fez a ruptura, então a Lumen iniciou o acidente de carro por alguma razão. Talvez ainda seja possível que a Gemma esteja viva de fato, nesse grande edifício que é supostamente um local de testes, ou talvez Gemma esteja morta, né? Mas continua viva através desses experimentos que a Lumen anda fazendo. O que nos traz a possibilidade que talvez o grande objetivo da empresa seja um elaborado ambiente de testes para alcançar uma espécie de transferência de consciência. Talvez a intenção deles seja trazer o próprio Kir Egan de volta. Isso poderia explicar o assustador santuário de Egan, à luz de velas, na casa de Cobell. Esse santuário de devoção e oração contém uma foto emoldurada de Kir Egan, uma foto de uma jovem em frente à escola Egan para garotas, que é provavelmente ela mesma, diplomas, né? Uma máscara da festa do Waffle, um ingresso para o 7º Kirnival anual, que seria uma comemoração a respeito do poderoso Kir. Além disso, outras bugigangas e recordações relacionadas a Lumen. Cobell adora ao pé do santuário durante toda a temporada. Depois que a Lumen a demite, ela destrói completamente. Claramente, ela foi doutrinada pela família Egan desde criança. É literalmente como se fosse uma religião. Talvez o item mais notável aqui seja uma pulseira de tubo de respiração de hospital, né, que leva o nome Charlotte Cobell e a data de nascimento 17/3/44. Seria a Charlotte a mãe da Cobell? Se for assim, há teorias que a mãe da Cobell morreu ou está em coma, passou por rupturas e está atualmente no piso de testes da Lumen, como a Sra. Casey e os outros. Talvez a razão pela qual Cobell não esteja tão intrigada com a reintegração de Pete e pressionando para que o Mark e a Sra. Casey se lembrem um do outro, isso porque ela espera que sua mãe possa voltar à vida de alguma forma e se lembrar dela. Claramente, há muito mais na história de Cobell que precisa ser revelado para entendermos o real propósito dela. O Santuário de Cobell provou que, para alguns, é essencialmente uma religião. E aprendemos que a presença de Egan se sobrepõe à educação, instalações médicas, bancos e muito mais. Sabemos que o Pip's Bar e Grill, o local que o Mark vai no primeiro episódio, provavelmente tem o nome do ex-CEO da Lumen, o Philip Pip Egan. Lumen subsidiou complexos habitacionais e personagens aparentemente vivem nesses complexos habitacionais ou mesmo perto deles. A minha pergunta é, quanto poder e influência essa família tem? O pai de Halle, nesse caso Helena, o atual CEO da Lumen, o James Egan, e suposto filho do fundador da Lumen, Kir, parecia instável naquela festa. Ele confrontou a Halle no banheiro e abordou a tentativa de suicídio de sua interna em um discurso agitado e arrastado. Você ainda está com dor? Eu chorei na minha cama quando me contaram o que ela tentou fazer com você. Disse ele aí antes de agradecer a ela por concordar em fazer o discurso na festa de gala. Seu avô apreciaria o que você fez. Toda a ideia da empresa Lumen e seu antigo CEO, que é tratado como um deus, e até a misteriosa instalação e as devidas reprogramações mentais que são feitas lá, me lembram muito a igreja de Scientologia, com algumas celebridades super conhecidas fazendo parte desse culto. A Scientologia é um conjunto de crenças e práticas criadas por um autor de livros de ficção científica. Entre os principais objetivos da entidade está o surgimento de uma civilização sem insanidade, criminosos e guerra.
na qual o homem prosperaria e seria livre para se elevar em sua verdadeira natureza espiritual. Pelo menos é isso que eles pregam. Embora a Lumen se diga inicialmente preocupada com o balanço da vida pessoal e profissional, e o procedimento de ruptura seria uma forma de abordar e separar as duas vidas, temos razões para acreditar que as intenções da Lumen são muito maiores e a inconvencional família que controla a empresa há décadas teria um propósito para toda a humanidade. Os prédios da Igreja da Cientologia abrigam amplas salas de estudo e displays interativos que explicam os princípios da instituição. Atualmente, há mais de 10 mil igrejas, missões e grupos em 165 países. O fundador da Cientologia, Ron Hubbard, é considerado por alguns como um dos pioneiros no ramo dos livros de autoajuda ao publicar Dialética, a ciência moderna da saúde mental. A ele são atribuídas afirmações de que criar uma religião seria uma forma fácil de enriquecer. A Cientologia é muito criticada por cobrar pelos cursos e pelas audições necessárias para que os membros evoluam na fé. Porém, uma das maiores semelhanças das igrejas de Cientologia com a Lumen é o que eles chamam de máquina da verdade. Para apagar memórias nocivas e restaurar o equilíbrio, os adeptos participam de audições. Nessa espécie de terapia, um auditor faz perguntas ao fiel e utiliza um aparelho chamado Imetro, que é criado para medir o estado espiritual da pessoa e apontar os aspectos da vida do indivíduo que precisam ser desenvolvidos. Muito sobre os bastidores do que acontece dentro das igrejas e centros de tratamento é desconhecido. Afinal, quem sai da Cientologia é perseguido, ameaçado ou subornado para não contar nada. Algumas pessoas têm suas vidas devastadas, com consequências macabras. Existem alguns documentários sobre a igreja da Cientologia e todos eles deixam bem explícito que a indústria milionária que a igreja movimenta é justamente o que faz com que as atrocidades que seus membros cometem passem batido. Quem não é subornado é muito bem pago para manter o apoio ou mesmo fazer vista grossa às investigações. Infiltramento na família de membros e, claro, perseguição e alienação de membros familiares ou indivíduos próximos que não acreditam ou apoiam a crença. Episódios ruins ou dolorosos seriam causadores de futuros problemas emocionais e físicos. O que os procedimentos deles fazem, ou pelo menos prometem, é supostamente eliminar tais memórias. Os principais centros da religião são frequentados por celebridades como os que estão em Hollywood, Nova York, Paris e Londres. São voltados a atores, músicos, esportistas, políticos. Embora possam ser frequentados por não famosos, alguns famosos adeptos e garotos propagandas da Cientologia são Tom Cruise, John Travolta, Elizabeth Moss e Juliette Lewis. Segundo a crença deles, o humano seria voltado por corpo, mente e tétano. A necessidade de sobrevivência orientaria as 8 dinâmicas da vida: o indivíduo, a criatividade, a sobrevivência em grupo, a espécie, as formas de vida, o universo, o espiritual e o infinito, que é o Ser Supremo. Entende aonde eu quero chegar quando eu digo que as semelhanças entre os princípios de Kirigan e a Lumen estão diretamente ligados com a Cientologia? Simplesmente não tem como ignorar essas semelhanças. Além disso, a Cientologia tem um processo que eles chamam de desconexão, uma série de rupturas, por assim dizer, da qual o indivíduo é obrigado a desfazer qualquer tipo de conexão ou interação com as pessoas que são antagônicas à religião, do qual eles afirmam que é um mal necessário para remover os obstáculos do crescimento espiritual. A Cientologia existiria para libertar os humanos da influência dos Tétans. E é claro, a única forma de se livrar dessa terrível influência seria realizar uma série de cursos caríssimos onde eles ganham habilidades, são considerados mais experientes e evoluem na organização, podendo até vir a ser auditores. Cada igreja tem capelão, oficial, diretores. As missões têm apenas ministros que celebram ritos e organizam cursos, em que o capelão ou outro ministro lê o credo da igreja e faz um sermão baseado nas palavras de Ron Hubbard, muito semelhantes aos sermões de Kirigan. Então, basicamente, segundo a crença do alto clero dos cientologistas, a única forma de proteger suas almas é se esses seres que possuem os Homo sapiens, nesse caso nós, evoluíssem espiritualmente para ascenderem por toda a eternidade na dominância intergaláctica. Sim, Tom Cruise acredita mesmo nisso. Já Severance parece ser uma série sobre o desolamento mental, a separação entre dois estados de indivíduos em suas respectivas vidas,
sobre a escravização do trabalhador comum a certas instituições, e acima de tudo, uma corporação cujo o criador é tratado como um deus, o que me lembra muito a Apple, o que aliás é uma ironia, visto que a Apple é quem produz a série. No caso do externo de Irving, ele parece estar tentando fazer o seu interno adormecer. Dormir no chão de Lumen é proibido, de acordo com o manual, mas isso não impede que o Irving acidentalmente cochile de vez em quando. Sempre que o Irving cochila no trabalho, ele tem pesadelos com o lodo preto entrando no escritório. Isso é o subconsciente dele indicando que o externo dele espalha tinta preta nas telas. Podemos supor que a lama preta em seus pesadelos é a tinta. A conexão me leva a acreditar que quando os internos dormem, eles poderiam acessar memórias dos externos. A abertura da série é literalmente uma representação visual disso, mostrando cada um dos dias do interno de Mark se unindo e se tornando um único lodo preto, que o Mark externo tenta puxar para ajudar ou se conectar. Inicialmente ele só observa o lodo preto, mas logo ele passa a puxá-lo para fora, uma representação de Mark tentando descobrir a verdade. A lixeira tem um significado óbvio, que é a própria Cobel infiltrada na vida do Mark externo. E como eles são o mesmo, é quase como se ele estivesse tentando arrancar a verdade de si mesmo, para forçá-lo a ver a Lumen pelo o que ela realmente é. Quando Irving vai para casa, ele pinta repetidamente o corredor escuro que leva ao temido andar de testes da Lumen, mas ele faz isso enquanto toma café preto, como se estivesse propositalmente tentando se manter acordado. Ele quer passar a noite toda acordado, para que o seu interno caia no sono durante o trabalho e toque em seus sonhos? Ele pinta aquele corredor escuro, mas como ele conhece aquela área? Se é a área que só os funcionários demitidos conhecem ao serem mandados para o tal andar de testes? Nós, por exemplo, só sabíamos desse andar porque vimos o Milchek levar a Sra. Casey para lá. Mas como o externo de Irving pode saber disso? O interno dele provavelmente teria que ter visto isso antes. É possível que o Irving e o Burt tenham trabalhado juntos na óptica e design no passado. Afinal, o Irving é um artista, então faria sentido ele estar na equipe de design também. Um pensamento é que Irving e Burt trabalhavam juntos na óptica e design por anos, se apaixonaram e então a Lumen efetuou uma nova ruptura, os separando. Talvez por isso os dois se sentem imediatamente atraídos um pelo outro. Eles teriam supostamente já vivido aquilo juntos. Eu volto naquela ideia que eu disse, a mente pode esquecer, mas o corpo se lembra. Ambos tiveram suas memórias apagadas, em seguida o Irving foi movido para o departamento de refinamento de macrodados. Com o tempo eles voltaram a se relacionar e assim, por isso, o Burt foi aposentado. Essa é uma boa suposição. De acordo com o mapa que o Pete desenhou, ainda existem alguns departamentos que precisam ser investigados. Embora não houvesse cabritos em seu esboço, ele desenhou 3 casas ao lado e escreveu: algumas pessoas podem viver aqui, o que permanece um mistério. Quando Pete se reintegra e conhece o Mark externo, ele tentou ao máximo recriar o mapa, o que me fez pensar que haveria muito mais a se aprender com ele. Infelizmente, isso não é mais possível porque ele morreu. A diretoria da Lumen parece bastante convencida de que o procedimento de ruptura é permanente e irreversível. Mas sabemos que a Hegabe ajudou o Pete a recuperar suas memórias de trabalho no mundo real. Também sabemos que Pete teve uma doença de reintegração, uma doença completa com hemorragias nasais, dores de cabeça, memórias intercaladas e desorientação, e morreu pouco depois de escapar da Lumen. De acordo com a Hegabe, o procedimento não matou o Pete. Ela afirma que se ele tivesse seguido suas instruções pós-operatórias e não simplesmente fugido ao primeiro sinal de doença, as coisas teriam sido diferentes. Então talvez ainda haja uma chance para o Mark e para os outros. No início da série, acredita-se que a Lumen apenas faz rupturas em pessoas por trabalho. Mas ficamos sabendo por Gabi Arteta, esposa do senador pró-ruptura Ângelo Arteta, que ela teria passado por algum tipo de procedimento de ruptura antes de dar à luz a seu terceiro filho. Devon, a irmã de Mark, pesquisa o senador Arteta e descobre que ele apoia a legalização do processo de ruptura e está envolvido com a Lumen. Gabi diz a Halle que ela não poderia ter dado à luz sem uma pequena ajuda, e zomba da ideia de pessoas querendo proibir o procedimento de ruptura. Mas se ela está usando o procedimento de forma furtiva no mundo, quantas outras pessoas estão andando com esses chips dentro dos seus cérebros? E se ela pode estar usando o chip para esquecer pequenos pedaços de sua memória, imagine todas as outras maneiras perigosas que essa tecnologia pode ser usada na sociedade. E pelo jeito, o externo de Irving está investigando a Lumen. Quando a função de horas extras está habilitada,
O interno de Irving acorda na casa de seu externo e descobre uma caixa de recordações da Marinha dos Estados Unidos de seu pai em um armário. Escondido debaixo de velhos uniformes, ele encontra um estoque de documentos relacionados a Lumen, incluindo recortes de jornais sobre trabalhadores demitidos processando a empresa, faturas da Lumen, uma lista de funcionários demitidos e um mapa de toda a propriedade que pertence a Kier. Quando Milchek finalmente corre para o escritório de segurança, Dylan não tem escolha a não ser liberar os interruptores, o que restaura Mark, Hallie e Irving a seus eus externos. Mas o que acontece agora? Por um lado, Dylan está preso no trabalho sozinho com Milchek, já que a Cobell está do lado de fora e o Grainer está morto. O Milchek vai se virar sozinho ou ele tem a ajuda de alguém lá embaixo? Eu ainda estou me perguntando quem operou a contingência de horas extras quando Milchek estava na casa de Dylan e Cobell e Grainer estavam ocupados em outro lugar. Será que o Milchek teria um irmão gêmeo que não sabíamos que estávamos vendo? Essa seria uma das poucas formas de explicar como, em muitas vezes, ele aparece muito rápido em outros lugares. Se não um irmão gêmeo, talvez um clone? Quem sabe? Se os outros 3 refinadores algum dia pegarem o elevador de volta, serão eles inundados com memórias externas ou as memórias deles vão ser apagadas? E eles não vão saber de tudo o que aconteceu do lado de fora. Porém, o dano já está feito do lado de fora. A Hallie, ou nesse caso a nossa Helena aí, basicamente criou o caos naquela festa de gala da Lumen. A irmã de Mark, a Devon, pode acabar levando sua história para a imprensa. E o externo de Burt e de Irving estão prestes a se encontrar cara a cara. Dylan disse que mudar para a função de horas extras foi apenas o primeiro passo. Então nós podemos esperar que eles tenham um plano maior em mente para a segunda temporada. Como eu disse, existe a possibilidade que o objetivo seja a transferência de consciência e, por definição, uma espécie de imortalidade. Talvez eles acreditam que seja essa a forma de domar os 4 temperamentos e retirar o tétano do corpo. Enquanto a série é focada no processo de separação em si, as possibilidades desse tipo de tecnologia são infinitas, incluindo a imortalidade baseada na transferência de memória ou de consciência, como o imortalizado Egan cita na ala da perpetuidade. O homem lembrado não decai. Não deixe a fraqueza viver em suas veias, queridos trabalhadores. Afogue-a dentro de você. Levante-se em seu leito de morte e saia, mais perfeito para a luta. Em A Convalescença Juvenil de Kier, que é uma representação visual da passagem de Kier nessa existência, a pintura retrata um jovem Kirigan deitado em uma cama. O quarto iluminado por uma única vela sustentada pelo que parece ser uma enfermeira ou uma empregada inclinada. Sua cabeça está envolta em uma bandagem branca. Agachado perto da vela, um homem, provavelmente um médico, parece estar removendo um cobertor do braço afrouxadamente dobrado de Kier. Outra enfermeira ou empregada fica na cabeceira oposta da cama. Uma figura masculina e uma feminina se ajoelham na cama, rezando, possivelmente os pais de Kier. Do lado de fora, todos experimentam algum tipo de perda. Mark perdeu sua esposa, Burt seu pai. Eu não ficaria surpreso se Dylan tivesse perdido um de seus filhos ou filha. A filha de Pete sugere que o Pete também estava escapando de algo. Todas essas pessoas estavam ou estão fugindo de alguma coisa. Como na maioria dos negócios, tudo se resume ao resultado final: dinheiro e outros recursos orçados. A série é também sobre o simples fracasso em reconhecer a humanidade dentro dos funcionários. Os funcionários são uma mercadoria substituível. Portanto, enquanto o custo de substituir um trabalhador for mais barato do que mantê-lo feliz o suficiente para ficar, a maioria raramente fará mais do que o mínimo do esforço. As recompensas, como festas e alguma regalia, são formas de manter os trabalhadores controlados, na tentativa, é claro, de evitar rebeliões ou questionamentos. A realidade é que eles não se importam com os internos, porque eles são a escória. São escravos, e não pessoas. Estão ali para cumprir suas funções e nada mais. Isso é uma coisa que a própria Helena Egan diz. E algo que com certeza a Lumen também prega. Eles não consideram os internos como pessoas. No nível corporativo, os internos são 100% sub-humanos, e não há incentivos para tratá-los de outra forma. Não é como se eles tivessem opções. Fazer o trabalho e calar a boca. Não gosta? Então solicite uma demissão. Ah, isso não funcionou? Acho que é isso então. Aproveite porque somos donos da sua existência. Como Mark diz a Hallie, se ela se demitisse e sua demissão fosse aprovada, essa versão dela não existiria. De certa forma, para quem está dentro, a possibilidade de ser demitido ou aposentado pode ser visto como um término dessa existência. De certa forma, uma espécie de assassinato de percepção.
Um exemplo de como a Lumen não realmente se importa com os internos é que Halle não recebe tratamento especial, mesmo sendo da família Egan e a filha do atual CEO. A empresa a vê como uma imunda e não confiável, assim como o resto deles. Veja o que o pai dela mesmo diz. O próprio pai dela chama ela de aquela interna, como se a interna fosse ruim, como se fosse diferente da versão atual. A própria Helena está perfeitamente disposta a deixar sua interna ser miserável, até mesmo ameaçando com tortura e dor, desde que ela faça o que precisa ser feito. A ala da perpetuidade me parece ser um lembrete a todos do real objetivo da Lumen, onde a representação de seus fundadores está presente, talvez indicando que eles não só trabalham para eles, mas por eles. James Egan, o atual CEO, diz que chorou em sua cama, o que pode indicar que ele já está bastante enfermo, doente, talvez com alguma doença terminal. Provavelmente é por isso que o próprio CEO em nenhum momento falou em público, e a própria convalescência de Kir talvez possa indicar que se trata de uma doença genética, talvez um câncer, e supostamente a forma de transcender, por assim dizer, seria através da iluminação de Kir, ou assim eles acreditam. Assim como os cientologistas acreditam que a iluminação vem da alienação e dos tratamentos psicológicos e mentais que fazem. Ou seja, no fim é sempre o mesmo. As pessoas buscam o resultado final. Como eu disse, vivemos em uma geração que não sente nada. As pessoas têm tudo de mão beijada, e quando não têm, estão sempre à procura de um milagre. De uma chance de ganhar dinheiro sem trabalhar, de emagrecer sem treinar, de ter tudo no mundo sem esforço. Nesse sentido, novamente, o procedimento de ruptura é só mais uma consequência da modernidade e o quanto as pessoas se tornaram preguiçosas e indispostas a fazerem coisas básicas. E claro, como o objetivo é o resultado final, os internos sempre serão vistos como mercadoria. Quando Halle acorda no primeiro episódio, na sala de conferências, ela pergunta: "Eu sou gado? Você me cultivou como alimento? É por isso que eu não tenho memórias?" Uma das mensagens de Severance é que os trabalhadores são a escória, mas para mim, a melhor mensagem que a série representa é sobre o espírito de equipe. O livro do cunhado de Mark, chamado O Você que Você é usado na narrativa não só para alertar Mark e os demais sobre a verdadeira condição do sistema em que eles estão inseridos, mas também é o que motiva ele a tentar escapar desse sistema. Eu acho que camaradagem é mais sobre sorrirmos em fotos juntos. É estarmos juntos em momentos difíceis. É reconhecer uma dificuldade em comum com outra pessoa e procurá-la para estender-lhe a mão amorosa. Se você é um soldado, não lute pela minha liberdade. Lute pela liberdade do soldado lutando ao seu lado. Isso tornará a guerra mais inspiradora para vocês dois. Como eu disse, os 4 funcionários do Departamento de Refinamento de Macrodados se alinham bem com os 4 humores. A ideia é que os 4 humores têm que ser domados, e uma das formas que a Lumen faz isso é usando histórias criadas a partir da arte sobre o setor mais próximo, onde isso parece ser uma óbvia tentativa de tentar convencer os funcionários de que o outro departamento não é confiável, ou até perigoso. Na tentativa, é claro, de evitar que eles estabeleçam contato e compartilhem informações. Mas se tem uma coisa que eles aprendem é reconhecer uma dificuldade em comum com outra pessoa. E a partir de reconhecerem essa dificuldade em comum, esses 4 humores, por assim dizer, se unem. Trabalhar no ambiente corporativo tem muito a ver com liderança, empatia e entendimento sobre o próximo. Só assim você mantém uma equipe unida e motivada. O que esses 4 aprendem é que sua equipe não é a empresa, são eles mesmos. Exatamente por isso, Dylan pediu uma recordação dos 4 juntos, trazendo o real reconhecimento de um brincalhão que os demais são sua família. Nesse caso, a única família que já conheceu. No manual de conformidade da Lumen, os funcionários são ensinados a seguirem as ordens e nem mesmo ler qualquer outro material que não sejam da própria empresa. Todas aquelas estratégias de conformidade e recompensa são formas de controlá-los. A cena de dança não apenas revela a devoção culta da Lumen aos ensinamentos de Kir, mas também os níveis que a empresa irá usar para garantir a servidão por meio de seus internos. Mas por que essas coisas são feitas, você me pergunta? Bom, porque elas funcionam. E nós temos prova histórica tanto antiga quanto atual para comprovar isso. Uma sociedade não é capaz de durar muito tempo sem uma ideologia. Sem algo a se unir, grandes grupos de pessoas
A manada da sociedade não sobreviveria sem a ideologia, que é um termo que possui diferentes significados, mas somente 2 sentidos, o sentido neutro e o sentido crítico. No sentido neutro, o termo ideologia contém uma neutralidade no conjunto de ideias, de doutrinas ou de visões de mundo de um grupo, orientado pelas suas ações sociais e políticas. Já para as pessoas que utilizam o termo sobre o sentido de crítica, ideologia pode ser considerado um instrumento de dominação que age por meio do convencimento, nunca por meio da força física. O indivíduo é convencido de que tal coisa faz bem para ele. E isso é tudo o que se precisa fazer. Fazer uma pessoa acreditar na ilusão. E logo a ilusão se torna uma coisa real. Uma ideia fortemente difundida pelo Slavoj Žižek, um dos filósofos mais conhecidos do mundo. Apesar de eu não concordar com a maioria das ideias dele, eu devo admitir que essa ideia é realmente correta. E por isso que ele afirma que ele já está comendo da lixeira o tempo todo. Porque mesmo alguém consciente de estar na ideologia, de estar nessa matrix, por assim dizer, por mais consciente que seja, esse indivíduo não pode escapar do sistema. Especialmente porque a humanidade precisa do sistema. As grandes massas, a maioria das pessoas em grandes grupos, elas criariam um caos se elas não tivessem uma ideologia ou um grupo determinado de valores a se seguir. Então, por mais que as pessoas precisam da ideologia, elas precisam de um sistema, o grande problema seria, na verdade, que esse sistema tira proveito das pessoas. Como, por exemplo, na Europa medieval, a religião era usada como ideologia para sustentar a estrutura da sociedade. Os servos foram informados de que as pessoas responsáveis foram colocadas lá por Deus e que a maneira como o mundo funcionava era a única maneira divinamente ordenada de funcionar. Não é de se admirar que pessoas que eram essencialmente escravas não se levantavam, porque elas foram ensinadas que Deus os queria ali na miséria. Então, o que eu estou basicamente dizendo é que a ideologia, nesse caso a religião, ela é uma coisa boa, porque ela serve como princípios para a estruturação de uma sociedade. Porém, os humanos eles pegam essas mesmas ideologias e usam para proveito próprio, e é exatamente esse o problema. Outras ideologias, como o capitalismo ou o liberalismo, funcionam da mesma maneira. Eles são criados, trabalham para ajudar a sustentar uma estrutura social específica e, por fim, caem em desuso quando uma nova ideia entra em vigor. Quando isso acontece, toda a estrutura de uma sociedade pode mudar rapidamente, à medida que uma nova ideologia preenche o vazio. Então não é que não existam alternativas ao nosso modelo atual. É que as pessoas são tão mal informadas pela grande mídia sobre a ideologia que não conseguem sequer imaginar uma forma alternativa de organizar uma sociedade. Tudo o que se precisa fazer é preencher o vazio das pessoas, com alguma ideia, não importa qual seja, e elas caem. Acrescente uma série de prazeres aqui, uma recompensa ali, e um vício ou outro aqui, e pronto. Rapidamente se cria uma prisão de indivíduos que não só não podem sair, eles não querem sair. A genialidade disso é que eles não pensam que estão sendo enganados por nada. Muito pelo contrário, eles dirão que são objetivos o tempo todo. Lembre-se, o indivíduo não pode estar ciente da manipulação. Esse mecanismo torna as ideologias autossustentáveis e difíceis de serem criticadas, e muito mais difíceis ainda de escapar delas. Por outro lado, a ideia de fazer certas suposições sobre o mundo ao nosso redor e sobre o que é natural ou óbvio é que a ideologia, predominantemente ao nosso redor, muitas vezes influencia essas suposições. Um exemplo disso é a seguinte anedota. Um homem entra em um restaurante. Ele se senta à mesa e diz: "Garçom, me traga uma xícara de café sem creme." 5 minutos depois, o garçom volta e diz: "Desculpe, senhor, não temos creme. Pode ser sem leite?" Essa anedota mostra como o mesmo objeto, o café preto, pode ser alterado pela forma como pensamos sobre ele. Embora fisicamente o café seja o mesmo, conceituamos café sem leite e café sem creme como duas coisas diferentes. O diálogo teria sido rapidamente solucionado se o indivíduo tivesse pedido um café preto ou um café puro, sinalizando que é somente café. A ideologia que influencia a forma como vemos o mundo subconscientemente é um dos fatores que determina se vemos nosso café preto como carente de creme ou leite. Isso é um fenômeno que ajuda a moldar o mundo em que vivemos e a nossa linguagem, é claro. Mas o ponto é, quando o Žižek diz: When we think that we escape it into our dreams, at that point we are within ideology. Ele está dizendo que o sistema foi construído dessa forma. Quando você sabe que a ideologia existe, quando você percebe que vive em uma espécie de matrix,
isso não te remove da realidade. Você continua ali, no sistema, vivendo nele, e ainda sendo influenciado pelas mensagens que o sistema traz. Claro que tendo mais consciência das mensagens, você vai ser menos influenciado, mas é um erro você achar que nunca está ou será influenciado. Como Dino De Luga diz, a ideologia não reflete o mundo real, mas representa a relação imaginária dos indivíduos com o mundo real. A coisa que a ideologia representa já está a uma distância do real. Em outras palavras, estamos sempre dentro da ideologia por causa da nossa confiança na linguagem para estabelecer a nossa realidade. Diferentes ideologias são apenas diferentes representações da nossa realidade social e imaginária. Com esse entendimento, a ideologia assume um novo papel. Ele não apenas esconde das pessoas como o mundo funciona, mas ajuda a moldar como elas veem e falam sobre isso em primeiro lugar. A liberdade é uma ideia vendida como se fosse prazerosa. Só que não. A liberdade não é prazerosa. Liberdade dói. Porque diferente do que as pessoas pensam, liberdade não é fazer o que você quer. Porque ao fazer o que você quer, nos dias de hoje, você cai no lugar onde o sistema espera que você esteja. Escapar da conformidade é escapar dos prazeres. Escapar da zona de conforto é escapar do que é cômodo. Dá trabalho e você sofrerá muito, muito no processo. Por isso, a maioria das pessoas não o fazem. E a manada continua seguindo. E sempre seguirá. Novamente porque o sistema foi construído dessa forma. A verdade não te liberta. A verdade só revela. O fato de você saber que vive em um mundo falso não te liberta da realidade de estar em um mundo falso. Assim como os internos de Severance, por exemplo, não simplesmente escapam do sistema quando descobrem a verdade. Eles têm que lutar para sair dele. Eles têm que sofrer por isso, porque, como eu disse, a conformidade é prazerosa e a liberdade dói. Como o Cobell diz no primeiro episódio, existe um lado bom e um lado ruim no inferno. O lado bom é que o inferno é apenas um produto da mórbida imaginação humana. E o lado ruim é o que quer que os humanos podem imaginar, em geral, eles podem criar. Então talvez a lição final sobre a ruptura não seja o que a Lumen está tirando do cérebro de alguém. Talvez seja o que eles estão colocando. I love you.